Meus queridos, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que estou aqui mais uma vez para levar uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. Que o nosso Deus possa nos dar uma noite linda, uma noite maravilhosa, uma noite abençoada. Que possamos receber do Senhor tudo de bom e de melhor que Ele tem para entregar na vida de cada um de nós. Que Deus venha abençoar grandemente o teu lar, a tua casa, a tua família. Que tudo de bom e de melhor venha acontecer na vida de cada um de nós. Aqui quem vos cumprimenta é a sua irmã Cristo, a pregadora Lourdes. Estarei meditando com os irmãos uma passagem que se encontra em Romano, no capítulo 8, e no versículo 35 e 39. 35 e 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou as perseguições, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente e nem o porvir, nem as alturas, nem as profundezas, a profundidade, nem alguma outra criatura não poderás separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então podemos ver aqui o que Paulo diz. Paulo, ele conclui esses séculos sobre o seguinte: a segurança da salvação. Ele está falando sobre a salvação também, como um crescimento triunfante após mostrar que Deus é por nós. Como podemos ver também que nesse versículo antes desse 35, no versículo 31, que ele diz, que ele fala sobre a justifica. O terceiro, ele intercede. O 33. O 34, ele pergunta: quem nos separará? A resposta é triunfante: ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém tem poder para separar nós do amor de Deus. Então nós sabemos que nós somos amados por Deus e que ninguém pode nos separar desse amor. Ninguém pode tirar nós desse amor, porque Ele nos amou. E ninguém pode tirar esse amor das nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eu fiz por tema: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então eu fiz 10 pontos sobre essa passagem 5, que ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Então, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode fazer, porque não é uma dúvida, e nem é uma afirmação de Jesus. Ele está afirmando que ninguém pode nos separar. Ninguém pode separar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus da glória. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus poderoso. Então nós podemos saber que nada pode nos separar. Nada pode nos separar desse amor lindo e maravilhoso que o nosso Deus tem para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pare de medir o amor de Deus pelo teu sentimento. Nós não devemos jamais medir o nosso amor, o amor de Deus pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, ele muda cada pouco o sentimento do ser humano, ele muda. Ele nunca tem o mesmo sentimento,
Mas o nosso Deus, quando Ele nos amou, Ele ama nós para sempre. Ele não vai, Ele não muda o seu amor. O seu amor, Ele continua o seu amor verdadeiro, o seu amor fiel. Ele não muda, Ele não diz, hoje eu amo, amanhã eu não amo. Ele tem o amor dele, é incondicional. Ele continua amando para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O segundo ponto, a lista do sofrimento. Podemos ver aqui no versículo 8 de Romanos, no 35b, que ele diz assim: a tribulação, a angústia, a pressão externa significa a tribulação, a interna a angústia. Não significa abandono, dificuldade financeira, doença ou ansiedade. Não prova que Deus te deixou. Ele apenas prova que você vive em um mundo caído, porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde todas essas coisas nós enfrentamos. Nós enfrentamos tribulação, nós enfrentamos ansiedades, nós enfrentamos angústia, nós enfrentamos vários problemas de doença também, de financeira. Um monte de coisa nós enfrentamos, mas porque nós já estamos no mundo, que nem diz mesmo, no mundo que já é caído. Então nós temos essas que nós enfrentamos, mas nós temos que ser sempre forte, nós temos que acreditar totalmente que o nosso Deus, Ele é capaz para nos ajudar, Ele é capaz para nós conseguir enfrentar esses momentos nossos de crise, com o nosso Deus poderoso no nosso lado, nos ajudando, nos amparando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorioso Deus, poderoso Deus. O terceiro ponto da lista é o do sofrimento. Como podemos ver no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 35c, que ele diz assim: a perseguição, a fome, sofrer por causa da fé significa perseguição. E a previsão física significa fome. Não anula o cuidado de Deus. Então nós sabemos que nem a perseguição e nem a fome vai anular o amor que Deus tem por nós. Nós podemos passar por tudo isso, mas nós ainda somos amados por Deus e Deus aí vai cuidar de nós. Ele vai nos ajudar a nós enfrentar todos esses problemas. Ele vai nos ajudar a enfrentar essa luta que nós estamos passando. Porque Paulo estava passando por essa luta. Mas tudo que Paulo estava passando ali, nenhum fez ele desistir. Ele continuou firme na presença de Deus. Ele não abandonou a presença de Deus, mesmo que ele estava enfrentando luta, mesmo que ele estava enfrentando dificuldade. Ele disse que nada ia separar ele do amor de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E nós também devemos também, do mesmo jeito que Paulo diz, nós também devemos dizer que nada vai nos separar do amor de Deus. Pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir também escassez, pode vir tantas coisas. Mas nós não devemos nunca abandonar Deus, nós nunca devemos deixar esse amor de Deus. Porque o nosso Deus, Ele sempre nos amou, Ele não vai nunca deixar de nos amar. Mesmo que você perca o conforto, não perdeu o amor de Cristo, porque nós podemos perder tudo, mas o amor de Cristo nós não perdemos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O quarto ponto, a lista do sofrimento. Versículo 35d, que ele diz assim, do capítulo 8. A nudez, o perigo, a espada. A espada refere-se de morte, violência. Paulo diz que o martírio não é uma separação de Deus, mas um encontro com Deus. Então nós sabemos que quanto mais nós enfrentamos problemas, quanto mais nós enfrentamos desafio, quanto mais nós enfrentamos problemas, mais perto de Deus nós estamos, mais perto de Deus nós ficamos.
porque nós somos dependentes dele. No momento que nós estamos enfrentando luta, é a ele que nós vamos correr, é a ele que nós vamos buscar, porque nós sabemos que é em Deus que nós alcançamos o que nós estamos precisando e não é no homem. Então nós simplesmente nós vamos buscar a presença desse Deus. Nós vamos estar sempre buscando a presença dele. Nós não vamos se afastar dele por causa de algum problema que nós estamos enfrentando, porque o perigo externo é cenário, aonde o amor de Deus se torna mais real. Então, porque no momento de sofrimento, no momento de luta, no momento de desespero, nós vamos buscar cada vez mais a presença de Deus. E Deus se torna mais real em nossas vidas, porque nós estamos sendo dependentes dele. Nós estamos precisando dele, então nós estamos buscando ele. E no momento que nós estamos buscando ele, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer, ele vai dar força para nós continuar lutando, ele vai dar força para nós continuar, não parar. Porque Paulo, ele não parou, ele continuou buscando a presença de Deus, ele continuou estando na presença dele, ele não abandonou nada. E ele continuou lutando, buscando a presença dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A religiosidade dos fiéis. O quinto ponto, a realidade da cruz. Podemos ver no versículo 36, que ele diz, a ovelha para o matador, que está escrito no Salmo 44, 22, e também está nesse versículo também 36. Paulo alerta que o sofrimento é normal para o cristão. O sofrimento não é falta de fé. Então nós sabemos que o sofrimento das nossas vidas como cristão muitas vezes é normal, porque nós somos muitos perseguidos pelo inimigo, porque o inimigo ele não se agrada do cristão. Ele não se agrada daquela pessoa que está buscando a presença de Deus. Ele não se agrada daquela pessoa que está se colocando na presença de Deus. Ele não se agrada daquela pessoa que se ajoelha, busca a presença, ora, jejua. O inimigo, ele não se agrada dessas coisas. Ele quer que totalmente nós fizemos todo o contrário. E como nós somos filhos de Deus, como nós buscamos a presença de Deus, nós jamais vamos abandonar a presença de Deus para obedecer às ordens de Satanás. Então nós sabemos que nós estamos sempre na presença de Deus e que Deus nunca vai nos abandonar, que Deus nunca vai deixar nós sofrer sem Ele estar junto conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sexto ponto, a posição dos fiéis, mais que vencedores. Então, olha que Deus diz no versículo, Paulo diz no versículo 37a, somos mais que vencedores, porque nós temos Cristo, nós temos Salvador, nós temos Jesus, é Ele que nos ajuda. Então, nós somos mais que vencedores, nós não somos apenas sobreviventes, somos vitoriosos, através da dor e o sofrimento molda a imagem de Cristo. Então, quanto mais nós sofrer, mais perto de Cristo nós estamos, mais parecido com Cristo nós vamos ficar. Porque quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós se colocamos na presença dEle, quanto mais nós estamos buscando a Deus, mais nós se tornamos parecidos a Ele. Porque a gente Jesus vai moldando nós, e Ele vai moldando nós segundo o coração dele. Então ele vai moldando nós e quando nós percebemos, nós estamos cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Nós estamos pecando menos, nós estamos murmurando menos, nós estamos fazendo coisas que Deus não se agrada menos, porque nós estamos buscando a presença de Deus. Então Deus vai nos ajudar, Deus vai nos fortalecer. E, em vez de perguntar por que eu, porque muitas vezes a gente pergunta, mas por que eu esse sofrimento? Por que tem que ser comigo esse sofrimento? Então nós devemos pedir, para que eu? Que daí ele vai te explicar por que tu está passando por essa dificuldade. Por que está acontecendo isso na tua vida? Porque ele tem plano. Se nós estamos passando por uma dificuldade, se nós estamos passando por um problema, porque Deus tem plano conosco. Porque se Deus não tivesse plano conosco, nós não estaríamos passando por problemas. Nós não estaríamos enfrentando lutas.
Porque quanto mais nós enfrentamos luta, porque Deus tem plano conosco, porque o inimigo ele não se agrada, ele vai tentar de todas as formas para te tirar do foco de Deus, ele vai tentar de todas as formas para te tirar da presença de Deus. É por isso que muitas vezes nós enfrentamos essas lutas, porque o próprio Deus muitas vezes ele permite que nós passemos por essas dificuldades, para que nós reconhecemos que ele é tudo em nossa vida, que nós não podemos fazer nada sem a presença dele, sem ele conosco, sem ele nos ajudando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A vitória não é evitar o golpe, vencer enquanto recebe. Então, nós podemos ver que a gente recebe golpe, sim, mas nós temos que lutar, nós temos que vencer no meio das lutas, no meio desses golpes, no meio dessa chicotada. O que está acontecendo conosco, nós não devemos parar, nós não devemos desistir, nós devemos continuar, mesmo que nós estamos sofrendo, mesmo que nós estamos doloridos, mesmo que nós estamos sangrando, nós não devemos parar. Nós devemos continuar buscando a presença de Deus. Nós devemos continuar estando com Deus. Porque o nosso Deus, nós vamos sair vencedora. Porque o próprio Deus diz que nós seremos vencedores com Ele. Então nós vamos vencer. É uma fase e essa fase vai passar. E quando nós vimos, nós estamos totalmente já com a nossa vitória na mão. Porque o nosso Deus, Ele dá para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O sétimo ponto. Fonte da vitória. Podemos ver aqui no capítulo 8, no versículo 37b, que ele diz, por meio daquele que nos amou. Então nós sabemos que o nosso Deus nos amou tanto que ele deu seu filho. Então nós sabemos que nós somos mais que vencedor porque Deus nos amou. E ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós amá-lo, ele já nos amou. Ele amou você dentro do ventre ainda da tua mãe. Ele ainda lá, ele já te escolheu. Lá ele já sabia o que ele queria para a tua vida. Ele já sabia o que ele ia fazer de você, se ia ser o que você ia ser nas mãos dele. Ele já tinha tudo programado. Porque quando nós somos gerados, o nosso Deus já programou toda a nossa vida. Nós que não sabemos o que vai acontecer conosco. Nós vamos aprendendo dia após dia. Mas no nosso Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer conosco. Então nós temos que aprender que enquanto nós viver aqui, nós devemos sempre buscar a presença dEle, devemos sempre estar com Ele. E os problemas que nós estamos enfrentando, vamos buscar com Ele. Vamos enfrentar junto, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Então Ele vai nos ajudar a enfrentar. Eu não sei qual é o teu problema. Não sei se está passando por problemas de saúde, ou problemas de vício, ou problema de desemprego, ou no lar, com os filhos, com o esposo, com a esposa, e assim por diante. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Deus sabe. E se Ele prometeu que você será mais que vencedor, então você vai vencer. Você vai sair dessa situação que você está, e você vai sair triunfante. Você vai vencer. Então nós temos que acreditar totalmente que o nosso Deus ele é capaz de mudar totalmente a nossa vida, totalmente a nossa história, porque nós estamos com aquele que é o vencedor, que é Jesus. Para de tentar vencer, nós devemos parar de tentar vencer os pecados e as lutas por nossa própria força, porque nós não conseguimos. Nós temos que se render a Deus, porque nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos se render a Ele e pedir para Ele nos ajudar, porque nós não vamos vencer sozinhos se nós estamos enfrentando problemas, lutas, pecado, sozinhos nós não vamos conseguir, com as nossas forças nós não vamos conseguir. Nós precisamos se render a Deus para que Deus venha nos ajudar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A convencimentos da inseparabilidade. Então, é o 8º ponto. A convicção pessoal. No capítulo 8, no versículo de Romanos, no capítulo 38a, ele diz assim, está bem certo. Então, nós sabemos, está bem certo que Deus está conosco. Glória a Deus. A fé firmada na palavra produz convicção inabalável e persuadidade. A sua fé baseia-se em fato, a obra de Cristo ou em sentimento, segundo segurança vem
da certeza de que Deus é? Ou você está vivendo com aquela segurança sua, acreditando no que você é capaz de fazer, no que você pode fazer? Então, nós devemos confiar no que Deus pode fazer por nós e não o que nós podemos fazer. Porque nós podemos fazer, sim, muitas coisas. Mas será que nós vamos fazer a coisa certa? Sem a ajuda de Deus, sem Deus te orientar, será que você vai fazer as coisas certas? Porque nós, sem Deus, nós podemos errar e muito. Nós precisamos da ajuda, do entendimento, do conhecimento, da palavra dele, para que nós possamos fazer exatamente o que diz a palavra de Deus, para que nós não venhamos se arrepender mais tarde e pagar o alto preço por tudo que a gente está fazendo. Porque que ele diz aqui que o pecado, a nudez, a fome, todas essas coisas, nós podemos até mesmo ter um pouco de farta, que nem de roupas, podemos ter farta um pouco de comida, mas isso não significa que nós vamos ficar sem comer, porque o nosso Deus não vai permitir isso. Então, nós sabemos que o nosso Deus, a gente pode até passar escassez, sim, mas nós não vamos passar necessidade, porque o nosso Deus não vai deixar. Ele não vai permitir que nós passemos isso. Então, ele vai nos ajudar. Nós podemos passar por problemas, sim. Mas isso não significa que nós vamos sofrer tanto num ponto de nós não ter as coisas. Não. O nosso Deus, ele não vai permitir que aconteça isso nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus, glória. Senhor Deus maravilhoso. O nono ponto. Nada na existência pode separar. Nada pode separar nós de Deus. Então, ele diz aqui, ó, no versículo 8 de Romanos 38b. No capítulo 8, no versículo 38b de Romanos. A morte, a vida, o anjo, poderes, nem mais medo humano, morte, nem se complexidade da vida, nem a força espirituais, nem os demônios, nem quebras de esses laços. O diabo não tem poder para te separar do amor de Deus. A morte não é o fim, é o começo das promessas e planos de Deus. Então, nós sabemos, porque nós podemos ter aqui na terra, mas para quem mora, quem vai com Deus, não é uma morte aqui na terra. Tu dorme aqui e acorda no céu, que nem diz. Então, nós sabemos que nós não teremos uma segunda morte. Agora, quem não está em Cristo, vai ter uma morte aqui na terra e vai ter uma segunda morte lá no céu. Então, nós sabemos que há a segunda morte. E para quem está com Deus, não há uma segunda morte. Nós dormimos aqui e acordemos no reino do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus da glória. O 10º ponto. Nada, nem tempo, nem espaço pode separar. O versículo 39, que eu também tinha lido, que ele faz. Presente, futuro, altura, profundidade, nem o que acontece hoje, nem o que acontecerá amanhã, nem no céu, nem no abismo, nem a criatura pode anular o amor divino de Cristo. Então, nós podemos ver que nada pode mudar o amor de Cristo em nós. Nada pode nos separar de Deus. Pode sim se separar de Deus, se nós quiser. Agora, se nós não queremos, daí sim, nós vamos se separar de Deus, porque nós não estamos querendo. Nós não queremos obedecer a Deus. Nós não queremos fazer a vontade dele. Daí sim, aí nós se separamos de Deus. Mas não que Deus vai deixar de te amar. Ele vai continuar te amando, mesmo você distante dele. Ele vai continuar te amando, porque ele ainda vai lutar por você. Ele ainda vai lutar para você voltar para os braços dele. Então, nós sabemos que, mesmo nós se distanciando de Deus, o nosso Deus ainda ele vai lutar por nós. Ainda ele vai lutar para que nós voltamos para os braços dele, para que nós tenhamos uma vida santa com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus da glória.
O teu passado não te condena o extremo, não te condena o teu futuro. E nem te assuste, não te assuste. O amor de Deus é interno e te sustenta em todo o tempo. Então nós sabemos que o amor de Deus ele é interno. Ele te sustenta aqui e sempre vai te sustentar. Enquanto você estiver na presença dele, enquanto você está fazendo a obra dele, enquanto você está obedecendo a ele, ele está sempre te sustentando. Ele está sempre te cuidando, ele está sempre te guiando, ele está fazendo a obra dele em você. Só basta você continuar deixando que ele faça, ele nunca vai te deixar sem te cuidar, sem te proteger, sem cuidar da tua família, que é isso que o nosso Deus amoroso, ele faz por nós. Enquanto nós estamos buscando a presença dele, ele está trabalhando na nossa família. Enquanto nós estamos buscando a presença dele, ele está trabalhando na nossa parentela. Ele não permite que nada venha acontecer no meio dos nossos se nós estamos buscando a presença dele. Pode vir tribulação, pode vir o que vier, mas nós vamos permanecer em pé, porque ele não vai nos abandonar. Nós podemos até entrar pelo vale, mas nós vamos atravessar no outro lado, porque o nosso Deus ele não vai permitir deixar nós ficar dentro do vale. Então nós sabemos que tudo é possível. Tudo é possível quando nós totalmente cremos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tem algo lindo e maravilhoso para entregar nas nossas vidas. Como nós podemos ver também a história daquela mulher do fluxo de sangue. Ela viveu 12 anos sofrendo. Ela viveu 12 anos naquele sofrimento. Ela viveu 12 anos naquela angústia dela. Que ela não podia ver a família, ela não podia ir para a congregação, ela não podia ir em lugar nenhum. Ela não podia, ela tinha que estar isolada. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus passava lá, ela não esperou. Ela não esperou que Jesus viesse ao encontro dela. Ela foi ao encontro de Jesus. E ela recebeu a cura, porque e tinha um monte de multidão, e eles diziam, mas todo mundo te toca e você pergunta quem te tocou? Então nós podemos ver que Jesus, ele conhece quando nós tocamos com fé. Porque se ele não reconhecesse quando nós tocasse com fé, então ele não tinha reconhecido que alguém tinha tocado nele naquela hora e que a virtude dele tinha saído. Então nós sabemos que se nós tocar em Jesus, a virtude dele vai sair para nós. Nós vamos receber a nossa cura. Nós vamos receber o nosso milagre. Porque nós estamos tocando em Deus. Também quando foi do Sedac, Mesaque e Abednego, que eles não quiseram adorar lá, então o que eles fizeram? Eles aqueceram 7 vezes mais aquela fornalha. Mas não adiantou eles assim, aquecer 7 vezes mais, porque nada aconteceu. Quando Jesus está conosco, nada acontece. Porque ele está junto, porque lá com ele estava. Aí ainda Nabucodonosor disse, mas não foi jogado 3? Como estou vendo 4? Então nós sabemos que o nosso Deus está sempre conosco. Ele não vai permitir que nada aconteça conosco. Como não aconteceu lá com eles, também com nós não acontece. Que nem também Daniel na cova dos leões. Aqueles leões poderiam ter devorado Daniel, porque eles estavam famintos. Mas quando Deus age, que a pessoa que está fiel a ele fechou a boca dos leões. Os leões não fizeram nada com Daniel. Mas quando Daniel saiu da cova, que foi jogado aqueles que acusaram, eles nem desceram até o final da cova. Eles foram estraçalhados, eles foram comidos mesmo na altura. Então nós podemos ver que quando Deus está conosco, não tem nada que pode impedir de nós não receber a nossa bênção. Então nós temos que aprender sempre buscar a presença de Deus. Nós não devemos desistir da presença de Deus. Que nem também José, os seus irmãos, o que fizeram com ele? Venderam ele, judiaram ele, disseram que tinha morrido para o pai. Ele foi desprezado pelos irmãos. Depois eles foram desprezados. Foi vendido para Faraó. Aí a mulher de Potifar também acusa ele porque ela queria que ele ficasse com ela. Então ela pega e tira um pedaço da manta que ele tinha para acusar. Ele foi preso. E lá ele ficou preso naquela prisão. Lá ele sofreu. Lá ele sofreu tanto. E mesmo assim ele não abandonou a presença de Deus. Mas muitas vezes o primeiro probleminha que nós temos, nós abandonamos a presença de Deus. O primeiro desafio que nós enfrentamos, nós dizemos, nosso Deus não ajuda.
Olha só que Daniel, José sofreu e nada fez ele desistir. Ele continuou até o final, porque os planos de Deus não é os nossos. E Deus tinha um plano maravilhoso com José. José foi governador lá do Egito. Então nós podemos também, enfrentando as lutas, enfrentando o desafio. Porque quando as lutas vêm, o desafio vem, é porque tem algo maravilhoso para acontecer nas nossas vidas. E nós não vimos. Mas o nosso Deus, ele tá entregando algo maravilhoso na nossa vida. Aí o inimigo, o que ele faz? Ele começa a te atacar. Ele começa a atacar você. E aí você começa a pensar, mas, meu Deus, eu estou buscando a palavra de Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando. E dentro de ir para frente, cada vez mais para trás, não para. Não vai parar. Porque é naquele momento que Deus está trabalhando com você. Se você passando dessa situação, desse ciclo ali, você vai receber uma bênção lá na frente. É nós que muitas vezes nós perdemos nossa bênção por nós não vigiar, por nós não perceber que o inimigo está ali atacando você. E ao invés de você perceber que é cilada do inimigo, você acha que é Deus que não quer te ajudar. Então, nós temos que ter muito cuidado para que o inimigo não venha nos atacar e nós não perceber que é ele, achar que não vai dar certo mesmo, que não adianta continuar, porque se nós fizer isso, nós vamos estar perdendo a nossa bênção. Nós vamos estar perdendo a vitória que Deus tem para nós. Então, como aqueles grandes guerreiros, eles venceram e cada um teve o seu final feliz, nós também teremos o nosso final feliz. Nós também teremos a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus da glória. Então, podemos ver que em Romano, no capítulo 8, no versículo 35 a 39, é uma garantia de que o seu lugar seguro está em Cristo. A única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Não confessado, mas para quem está em Cristo, o amor é interno. Não importa o que você esteja passando, a separação é impossível. Podemos ver aqui em João, no capítulo 10, no versículo 28, que ele diz assim: e eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, nenhum os arrebatará da minha mão. Então, olha o que Deus diz para nós: que ninguém vai arrebatar da mão de Deus. Ninguém vai te arrebatar da mão de Deus. Quando Deus está com a mão sobre a tua vida, ninguém vai conseguir tocar em você. Ninguém vai conseguir arrebatar você. Ninguém vai conseguir te derrubar. Porque se você está com Ele, é Ele que está te cuidando. É Ele que está te protegendo. É Ele que está te guiando. É Ele que está te mostrando o bom caminho. Então, nunca devemos desistir da presença de Deus. Podemos enfrentar a luta que nem enfrentou ali Paulo, o apóstolo Paulo. Ele enfrentou várias lutas, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou várias lutas ao longo do ministério dele. Mas nada fez ele desistir da presença de Deus. Nada fez ele desistir do amor que ele tinha por Deus. E nós devemos ser assim. Nós não devemos dar lado para Satanás nunca. Nós devemos estar sempre na obediência de Deus. Nós devemos estar sempre no caminho de Deus. Porque o melhor caminho nosso é o caminho da salvação. Porque se nós escolher o caminho da tribulação, nós vamos sofrer aqui nessa terra e vamos sofrer também lá no outro lado. Então nós devemos estar sempre na bênção aqui na terra e na bênção lá no céu. Porque é assim que a nossa vida vai ser uma vida linda, uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, porque só assim que o nosso Deus, ele tem coisas lindas e maravilhosas para entregar na vida de cada um de nós. Então, estarei orando e intercedendo para cada um. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, meu Deus querido, meu Deus amado,
Meu Deus maravilhoso, meu Deus tremendo. Eu me coloco, Deus, na tua presença nesta hora, Pai. Peço a ti, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor vá ao encontro de cada um, Pai, que está nessa live, Pai. E cada um que também se inscreveu nessa live, Pai. Que o Senhor vá ao encontro deles, meu Pai. Venha trabalhando na vida deles, meu Pai. Venha trabalhando na família deles, meu Pai. Venha fazendo a tua obra, Senhor Deus da glória. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus poderoso, Pai. Porque só tu podes fazer uma obra linda, Pai. Só tu podes fazer uma obra tremenda na vida dos teus filhos, meu Pai. E eu creio, Pai querido, Pai amado, com tuas mãos santas e preciosas, Pai, estar tocando na vida de cada um nesse momento, Pai. Eu sei, Pai querido, Pai amado, que a tua obra está sendo cumprida, Pai, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai. Porque o Senhor é Deus que adora, Pai. O Senhor é Deus que ama os seus filhos, Pai. E o Senhor não permite, meu Pai querido, meu Pai amado, que o inimigo venha tocar os seus filhos, Pai. Porque o Senhor mesmo diz que o Senhor cuida e protege os seus filhos, Pai, contra as obras de Satanás, contra as obras do inimigo, Pai. Então eu peço a Ti, Pai querido, Pai amado, a proteção divina, Pai, para cada um de nós, Pai, que nós possamos, Pai querido, Pai amado, ser protegido, Pai, ser guiado pelo Senhor, meu Pai, e que nenhum atropeço venha acontecer nas nossas vidas, Pai, porque o Senhor está na frente, o Senhor está no lado, o Senhor está atrás, o Senhor está em todos os nossos lados, Pai, para que o inimigo não toque nós, para que o inimigo não toque na nossa família, Pai. O Senhor está cuidando, Pai, o Senhor está protegendo a cada lar, Pai. Venha, Pai querido, Pai amado, cuidando e protegendo as nossas famílias, Pai. Venha cuidando e protegendo as nossas parentelas, Pai. Venha cuidando e protegendo as nossas vidas, Pai, contra as obras de Satanás, Pai, contra as intrigas de Satanás, contra as invejas, Pai, contra os olhos grandes, Pai, tudo que não presta, Pai, seja queimado e lançado por terra neste momento, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Venha trabalhando, Pai querido, Pai amado, nesse coração, meu Pai, que por algum motivo está triste, está angustiado, está sofrendo, Pai, e precisa de um livramento, Pai. Livra, Pai, transforma, Pai, restaura, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus da glória, ó Deus maravilhoso, ó Deus tremendo, ó Deus majestoso, Pai. Alcança essa pessoa, meu Pai, que está com enfermidade no seu corpo físico, Pai. Eu não sei aonde está essa enfermidade, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o problema de cada um, Pai. O Senhor sabe aonde está o problema, o Senhor sabe aonde está, meu Pai. E eu te peço a Ti, meu Pai, nesse momento, Pai. Entra nesta vida, Pai, e vem arrancando essa enfermidade, jogando por terra e queimando, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Entra nesse lar, meu Pai, que está com esse lar destruído também, meu Pai. Entra, venha transformando, venha restaurando, Pai, esse lar, meu Pai. Que esse lar venha ser um lar de bênção, que esse lar venha ser um lar abençoado pelo Senhor, meu Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Abre portas de emprego, Pai, para os teus filhos, para as tuas filhas trabalhar, meu Pai, para que eles venham ter o sustento, Pai, e possam sustentar a sua família, sustentar o seu lar, meu Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai querido, Pai amado, o emocional, Pai. Ai, querido, Pai amado, essa pessoa que está em depressão, meu Pai, essa pessoa que tem pânico, que tem medo, que está em segurança, meu Pai. Ai, querido, Pai amado, tem o toque, Pai, tantas coisas que o inimigo tem colocado, Pai, e ela está imprimida, Pai. Entra com teu poder, Pai, e venha trabalhando nesse coração, Pai. Venha limpando esse coração, Pai. Venha lavando esse coração. Venha purificando, meu Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Alcança quem está nos vícios, Pai. Venha trabalhando grandemente nessas vidas, Pai. Venha tirando essas vidas dessa situação, Pai. Tira essas vidas da escravidão, Pai. Tira essas vidas das trevas, Pai. Venha trazendo luz, Pai. Venha trazendo luz, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Venha trabalhando, Senhor Deus da glória. Venha derramando a tua unção sobrenatural, meu Pai. Venha derramando, Pai, sobre a vida de cada um de nós, meu Pai. Que nós possamos sentir a presença desse Deus, Pai. Que nós possamos sentir a presença desse Deus maravilhoso na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, Pai. Que nós possamos ver os milagres acontecer dentro dos nossos lares, Pai. Que nós possamos ver as coisas lindas e maravilhosas acontecendo dentro dos nossos lares, Pai. Que nós possamos testemunhar os milagres do Senhor, meu Pai. É o que eu te
peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Venha trabalhando, Deus. Venha operando, Deus. Venha fazendo o teu milagre, Senhor Deus da glória. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus poderoso. Abençoa esse casamento, Pai. Abençoa esse lar, Pai. Abençoa essa família, Pai. Venha fazendo a obra por completo. Tudo que é obra de Satanás, tudo que é legião de demônio, Pai, seja queimado e lançado por terra nesse momento. E que ele não possa mais tocar nenhuma alma, nenhuma família, Pai. Seja totalmente destruído pelo sangue do Senhor Jesus. Oh, Deus da glória. Oh, Deus maravilhoso. Ó Deus tremendo, ó Deus majestoso, venha, Pai querido, Pai amado, cobrindo esse lar, meu Pai, com teu sangue precioso. Venha cobrindo esse lar com teu manto sagrado, porque eu sei, meu Pai querido, meu Pai amado, com teu sangue precioso, Pai, sendo coberta essa casa, esse lar, essa família, o inimigo não pode tocar. Então cubra, meu Pai, em nome de Jesus, essas casas, esses lares, essas famílias, com teu sangue precioso, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai querido, Pai amado, a cada um de nós, Pai. Venha trabalhando grandemente, Pai, na vida de cada um de nós, que cada um de nós possamos receber, Pai, o milagre que nós precisamos, Pai, o milagre que nós necessitamos, Pai. Venha fazendo a tua obra dentro de cada lar, Pai, porque nós sabemos que nós precisamos, Pai, de transformação, de restauração, Pai, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. Então eu peço a Ti, meu Pai, nesse momento, Pai, a transformação da nossa casa, a transformação da nossa família, a transformação das nossas parentelas, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Liberta nós, Pai, de todo perigo, de todo engano, de toda mentira, Pai. Venha cuidando e venha protegendo a cada lar, meu Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Eu também te peço, Pai, alcança cada um inscrito nesse canal, Pai. Seja grandemente alcançado pelo Senhor, seja protegido pelo Senhor, seja cuidado pelo Senhor e que as bênçãos do Senhor alcance cada um deles, meu Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. E quem ainda vai se inscrever também, papai, seja grandemente alcançado pelo Senhor, seja cuidado pelo Senhor, seja protegido pelo Senhor e que a bênção do Senhor alcança o lar de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Alcança os quatro cantos deste seja alcançado pelo Senhor, com a tua proteção, Pai, com os teus cuidados, Pai querido, com tuas vitórias, Pai, com tuas bênçãos, Pai, na vida de cada um, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Alcança também as autoridades, Pai, com tuas bênçãos, com tuas vitórias, meu Pai, e que eles possam fazer uma boa administração, meu Pai. É o que eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, Pai. E continua fazendo, Pai. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem pode impedir? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém, Senhor Jesus.